Se você veio até esse vídeo, você realmente está preocupado com a sua saúde, você está doente ou você tem pelo menos um mínimo de interesse em ter uma qualidade de vida. Parabéns, eu me chamo Denis Fayal e eu vou estar apresentando para vocês aqui um pouquinho sobre a doença que todo brasileiro possui. Nós temos uma cultura alimentar muito americanizada. Nós absorvemos muito da cultura alimentar da América do Norte e de mais ou menos uns 70, 50 anos para cá, a nossa alimentação mudou. Mas o nosso corpo não mudou, o nosso metabolismo não mudou. E o que acaba acontecendo? Nós temos uma alimentação totalmente errada que nos leva a ter vários problemas de saúde. Eu, como morfologista sanguíneo, formado na França, ortomolecular e também naturopata, vou mostrar para vocês aqui um problema de saúde que, como eu disse, eu recebo 98,3% das pessoas que me procuram têm esse problema de saúde. E ele é fatal. A nossa alimentação no Brasil, ela se baseia muito em excesso de açúcar, excesso de carboidratos simples, excesso de toxinas, sim, toxinas, presente em enlatados, presente em vegetais. Hoje a nossa alimentação, além de ela não receber os nutrientes, essa balela de que a gente consegue, comendo 7 a 8 porções por dia de frutas, ter as vitaminas e minerais. Você come 7 a 8 porções de frutas por dia? Se você come, por favor, me manda uma mensagem que você está de parabéns. Ninguém come isso. E mesmo que comesse, o processo de coleta, transporte e conservação desses alimentos fazem com que esses nutrientes já não existam mais nos alimentos. E se você é brasileiro, você tem esse probleminha que eu vou contar aqui para vocês, aí você já não vai absorver nada dessa nutrição. É por isso que a maioria do brasileiro, além de ter esse problema de saúde, também tem uma desnutrição subclínica. Calma, quem está desnutrido está no hospital. Desnutrição subclínica, na verdade, é uma desnutrição de alguns nutrientes, não em uma quantidade enorme de nutrientes, mas também não em um nível tão alto. É uma desnutrição que vai piorando sua saúde aos poucos. E esse excesso alimentar que a gente vai tendo do leite, que já é considerado o segundo pior alimento do mundo, sim, a Universidade de Harvard, e existem pesquisas, eu posso enviar para você, que provam que o leite faz muito mal. Inclusive a Universidade de Harvard já retirou o leite da sua pirâmide alimentar. Então, a má alimentação de leite, refrigerantes, doces, a própria farinha de mandioca, fast food, tudo isso durante vários anos da sua vida vai destruindo o seu corpo e gerando um problema que pode levar você a ter asma, artrite, câncer, diabetes, Alzheimer e uma miríade de problemas. Esse probleminha, que na verdade antigamente só acometia pessoas acima de 50 anos, hoje eu tenho pego garotos de 7, 8 anos, crianças mesmo, já com esse tipo de problema, que tem a sua saúde condenada. O nome do probleminha se chama Síndrome da Permeabilidade Intestinal. Na verdade não é uma doença, é uma disfunção. Eu tenho um vídeo aqui explicando mais ou menos a diferença de doença e disfunção. Na Síndrome da Permeabilidade Intestinal, o que acontece? No nosso intestino delgado, que faz parte do nosso processo de digestão, e registrem, os dois órgãos mais importantes do nosso corpo é o estômago e o intestino, que é a porta de entradinha do nosso corpo. Se você tem um problema nos dois, já era, o restante do corpo não está funcionando bem. E na maioria das vezes, quando você tem um problema na permeabilidade intestinal, você também tem um problema de má digestão estomacal. E o que acontece? O seu intestino delgado, ele tem as vilosidades intestinais que fazem a seletividade do que entra e do que não deve entrar no seu sangue. Com o excesso de toxinas, de má alimentação, de estresse do dia a dia, o nosso corpo ele acaba se desequilibrando, né? A gente nem dorme mais como antigamente, né? Nossos avós dormiam 6 horas da manhã e acordavam, 6 horas da noite e acordavam 6 horas da manhã. Ou seja, eles dormiam 12 horas, eles davam 12 horas para o fígado se limpar, para o organismo fazer a digestão correta. Hoje não, a gente dorme 2 horas da manhã, estressado, comendo, e acorda 5 horas da manhã, cansado e comendo. É claro que a gente não vai ter saúde. É claro que a nossa alimentação e nutrição tem que ser superior. E principalmente com o problema da permeabilidade intestinal, piora ainda mais esse quadro. E essas vilosidades intestinais agredidas, cria-se uma inflamação crônica, que é como se esgarçasse o seu filtro. Quem tem carro sabe o que eu estou falando. E o que acontece? Os nutrientes entram e as velocidades deveriam fechar. E isso não acontece. Então começa a entrar no seu sangue. Alimentos não digeridos, porque seu intestino não está legal, você não está digerindo bem. Proteínas de alto peso molecular não digeridas, eu vou falar sobre isso, que é extremamente importante.
também entra excesso de glicose, fungos, bactérias nocivas, tá? E com isso, cada um desses elementos pode causar várias doenças no seu corpo. Isso pode levar você a óbito e a ter doenças como, por exemplo, diabetes. Tá? A aglomeração que é causada também pelo excesso de açúcar que vai estar acontecendo no seu sangue pode levar a você ter uma resistência insulínica, pode levar a você ter problema de trombos. Tá? Na verdade, o excesso de ingestão de fungos que vão estar entrando pelo seu processo de digestão, porque eles vivem, né, no seu tubo digestivo, e nessas condições, até pela alimentação, eles chegam ao seu sangue, lá eles podem te causar inclusive câncer, né? A presença desses fungos, e toda candidíase de repetição é causada por esse tipo de fungo. Então, às vezes você tem uma candidíase de repetição que não tem tratamento, passa por vários profissionais, e aí, que tal cuidar dessa permeabilidade intestinal que com certeza é a causa do problema? Mas ainda, como o seu intestino vai estar inflamado cronicamente, você pode ter um câncer intestinal. E esse câncer intestinal pode ser prevenido. O mais interessante sobre o câncer é que eu vejo várias pessoas que têm um problema de saúde e que poderia ter sido prevenido, porque o câncer não é uma coisa errada, que eu sempre falo, o câncer é uma coisa certa, em cima de muitas coisas erradas que você fez na sua vida, tá? Então o câncer ele é uma coisa que poderia ter sido prevenida. Eu estou dizendo que o câncer é culpa sua? Sim. Uma culpa dolosa ou culposa, ou seja, pode ter sido culpa sua porque você sabia mesmo e não estava nem aí com o seu corpo, você acabou e adquiriu o problema, ou que você não sabia como se alimentar, como se cuidar e por aí vai. Então, um dos principais problemas que essa permeabilidade intestinal, que é a doença que todo brasileiro possui, alterada vai ter, é as doenças autoimunes. É por isso que hoje eu recebo garotas de 22, 23 anos com lúpus, com artrite, com várias doenças. E a fonte disso tudo é sua alimentação. Realmente, você é o que você come. O que acontece? Vou explicar cientificamente para vocês entenderem. Quando a gente come uma carne, leite, ovo ou algum alimento, essas proteínas elas têm um alto peso molecular, ou seja, elas têm acima de 6.000 Daltons. E a única enzima que vai fazer a digestão junto com o suco gástrico são as enzimas estomacais, por exemplo, a pepsina. Se essa enzima não fizer a digestão dessa proteína de alto peso molecular, as outras enzimas que vão estar no intestino delgado, elas não vão fazer a digestão, elas não vão quebrar proteínas de alto peso molecular, elas quebram apenas polipeptídeos. E o que isso faz? Entra uma proteína inteira pelo seu estômago, passa pelo seu intestino, você tem um probleminha da permeabilidade intestinal e essa proteína enorme entra no seu sangue. Porque eu não sei se vocês sabem, toda proteína que você come, ela é quebrada no estômago e no intestino e não entra proteína no seu sangue, entra aminoácidos, é por isso que colágeno é uma mentira. A gente tem um vídeo falando sobre colágeno também, dê uma olhada. E o que acontece? Essa proteína inteira que não era para entrar no seu sangue, ela causa um anticorpo. Qualquer substância que chega no seu sangue e ela não é natural, ela vai causar um anticorpo. E essa proteína, o seu corpo também é feito de proteína. Seu sistema imunológico reconhece aquela proteína ali como agente estranho e reconhece também o seu corpo como agente estranho e começa a atacar você. Aí você começa a ter artrite, lúpus, asma, diversos outros tipos de problemas de saúde que condenam você a ficar refém de medicamentos, né? E muito não se sabe que a causa é intestinal. Para a gente finalizar, inclusive, falando sobre essa miríade de problemas que podem ser ocasionados por esse problema que acomete todo brasileiro, as alergias, que hoje todo mundo tem alergia alimentar, né? Hoje, principalmente crianças, né? Antigamente eram crianças idosas, agora pessoas de meia idade, né? Que vão aí de 20 até 30, 40 anos também tem muita alergia. Alergia a maçã, café, alergia absurdas que você nem conhecia, né? Pois é, o que acontece? Seu sistema imunológico ele fica perto do seu intestino, no intestino mesmo, para poder ajudar na seletividade do que entra e sai. Quando você está com esse seu filtro esgarçado, quando você está com essa síndrome da permeabilidade intestinal alterada, passa uma miríade de toxinas e pedaços de alimentos mal digeridos. E aí o seu sistema imunológico reconhece aquele alimento mal digerido como um agente estranho, e aí você passa a ter alergia à maçã, porque o seu sistema imunológico não deixa mais você comer maçã, não deixa você tomar café e tudo mais. E é um tratamento para esse tipo de problema de saúde, é um tratamento até simples de se fazer, geralmente demora de 2 a 6 meses mais ou menos, e você resolve o seu problema. É por isso que eu recebo várias pessoas com várias doenças, vários problemas de saúde, que já passaram por vários profissionais, ninguém detecta o que tem, ou quando detecta não resolve,
e em 2, 3, 4 meses a gente tinha um resultado perfeito. Porque, na verdade, o tratamento que a gente utiliza na verdade, a medicina biogênica que eu desenvolvi no tempo que eu fiquei na França. Eu sou formado em morfologia na França, morfologia sanguínea, e também em ortomolecular. E eu criei o método AEL, que na verdade é um tratamento que ele engloba 3 medicinas em uma só, que cuidam do seu corpo como um todo. Ela, na verdade, o que acontece? Nós usamos a medicina ortomolecular para cuidar das suas células individuais, a morfologia do sangue para cuidar dos micro-organismos que vivem, né, em inter-relação com o nosso corpo, que essa história de que o nosso sangue e o nosso corpo é estéril é mentira. Antigamente os ignorantes diziam isso, mas hoje a gente sabe que a gente tem bactérias na nossa boca, no intestino, no ânus, no sangue, em outros órgãos do corpo, que vivem em harmonia. Então é como uma sociedade. O seu corpo é essa matriz extracelular, que é o que a gente cuida com a medicina biogênica. E a morfologia do sangue cuida da relação entre essas bactérias com o seu corpo. Então imagina um corpo que tem as células funcionando bem, uma ótima relação com esses micro-organismos que vivem e um corpo limpo. Com certeza você vai ter uma ótima saúde. Para isso a gente usa uma série de análises, como a bioimpedância, com uma técnica francesa de anamnese, que é uma entrevista. Utiliza também a análise do sangue vivo, que é uma gotinha de sangue que a gente coloca do seu dedo, coloca no microscópio. E ali a gente vai ver qual é a causa do seu problema. E estou falando isso porque, inclusive, é a forma da gente detectar se a sua permeabilidade intestinal está alterada ou não, principalmente pelos metabólitos da má digestão que vão estar presentes no sangue. Nessa análise você vê comigo, tá? Eu tenho um vídeo explicando como estão suas células, quais são os metabólitos que estão lá, e a gente chega na causa do problema de saúde e estimula a autocura em você. E aí sim, o seu corpo vai ter condições de encontrar a autocura e resolver o problema. Obrigado a todos, se inscrevam no canal. Tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para os seus familiares, para quem você puder, e clica ali no sininho que a gente vai estar gerando conteúdo toda semana aí, conteúdo de medicina natural, tá bom? Um abraço a todos e vida longa e saudável a todos vocês.